Olá, minha musa co-criadora. Bem-vinda ao episódio 11 da 5ª temporada do Manifesting with Ali. Se você é nova por aqui, o meu Instagram agora tá bombando, então tem muita gente nova chegando ao contrário, né? Chegando do Instagram pra cá. Então, se você chegou agora aqui, eu sou a Lê, sou professora, sou terapeuta em neurociência comportamental e sou fundadora do Clubinho, que é a minha escola de materialização, uma comunidade de mulheres maravilhosas que está aprendendo, né, a manifestar uma vida com mais significado, uma vida leve, uma vida feliz. E aqui a gente fala de neurociência da manifestação. E aí muita gente pergunta, tá, mas o que é isso, né? E neurociência da manifestação nada mais é do que aprender sobre o funcionamento real do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso e da nossa identidade, pra gente realmente alinhar, sabe, a vida que a gente sabe no fundo da nossa alma que a gente nasceu para viver, né? Então aqui a gente aprende a reprogramar o cérebro mesmo para abundância, para uma realidade melhor em todas as áreas da vida. Então, se você sentiu o chamado para ir além aqui do podcast, aqui na descrição, aqui embaixo, tem o link com todas as informações importantes para ser atendida por mim, ou para fazer parte do clubinho, ou para começar pelo protocolo de manifestação acelerada, enfim, tá tudo aqui embaixo. E, gente, existe uma jornada da manifestação dos sonhos que é silenciosa, mas ela é profundamente fértil. E eu resolvi falar disso hoje porque eu não quero que você se perca nesse caminho. Você faz tudo certo, você está consciente das suas crenças e já está trabalhando nelas. Você já estruturou a sua nova autoimagem, você já percebeu que não cabe mais na vida que você tinha, mas a vida nova ainda não chegou, ainda não se manifestou. E nesse espaço do meio, que não é nem o começo nem o final, mora uma das frustrações mais sofisticadas que uma mulher em expansão pode sentir. Que não é a frustração de quem não sabe o que quer, porque isso causa uma frustração, mas é uma frustração de quem sabe, de quem já tentou, de quem tá tentando, de quem tá se movimentando, ou seja, a frustração de quem mudou realmente por dentro, mudou a percepção, mudou os pensamentos, mudou a forma de se ver no mundo, mas ainda acorda todo dia numa realidade que ainda não acompanhou essa mudança interna, né? Então, é quase como viver em 2 fusos horários ao mesmo tempo, né? Então, internamente, você tá no futuro e externamente, o mundo ainda mostra o passado no relógio, né? Então, nada ainda mudou, apesar de você já ter mudado. Então vamos começar pelo começo pra gente entender o que a gente faz nessa fase. E vamos começar pelo que tá acontecendo no seu cérebro quando você sente essa frustração específica, porque entender o funcionamento do nosso cérebro ajuda a gente a lidar melhor. Em 2009, teve um estudo publicado numa revista chamada Nature Neuroscience. E essa pesquisa, ela analisou e observou o que acontece, o que acontecia naquele caso no cérebro quando as pessoas daquele estudo tinham que defender uma posição que contrariava as suas próprias crenças. Então, era uma situação de conflito interno intenso, parecida com o que a gente sente quando a nossa identidade interna ainda não encontrou correspondência externa, né? Correspondência no mundo externo. Então, o que os pesquisadores encontraram foi muito interessante, assim. Eles encontraram dissonância cognitiva. E dissonância cognitiva ativa o córtex cingulado anterior. Agora eu tenho aqui, gente, um cérebro para mostrar para vocês, que é essa parte aqui do nosso cérebro. E o nível de ativação dessas regiões prevê diretamente o quanto a pessoa muda as suas atitudes em seguida. Então, vou te explicar na prática o que acontece.
Quer dizer que o desconforto que você sente quando você olha para sua conta bancária, que ainda não tem o dinheiro que você quer, quando você olha para o relacionamento e aquela área, você ainda não encontrou a sua pessoa, quando você olha para o seu negócio e ele ainda não está desenvolvido o suficiente, e aí você pensa, cara, eu já mudei, cadê o reflexo disso na minha vida? E, gente, a ínsula anterior, né, que é essa região que acende durante a dissonância, é a mesma associada à dor emocional, como se você estivesse, sei lá, enfim, passando por uma experiência muito ruim, assim. Ou seja, ela processa ali o conflito, literalmente, entre quem você se tornou e o que você ainda vê na realidade como uma forma de dor, como se tivesse se cortado. Mas tem um detalhe importante nesse mesmo estudo. A ativação dessas regiões, ela não é aleatória. Ela é proporcional ao quanto a pessoa está comprometida com essa mudança. Ou seja, o que eles repararam é que quanto maior um conflito que o cérebro detecta entre a identidade nova, aquela que você já tem interiormente, mas a realidade que ainda não se desenvolveu, maior a ativação e maior a probabilidade de reorganização real. Então, a tensão que você sente não é um sinal de que você, cara, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, porque ainda nada mudou. Na verdade, é um sinal de que o seu cérebro registrou que existe uma distância a ser fechada e ele está trabalhando para fechar essa distância entre quem você se tornou e aquilo virar sua realidade, né? O problema é que você faz com que essa tensão, o que você faz com essa tensão enquanto você espera a realidade mudar? O nosso cérebro, ele não opera por lógica, ele opera por familiaridade. Então, o sistema nervoso tem como função primária manter o organismo em equilíbrio. E equilíbrio para o cérebro significa o que é conhecido. Então, quando o estado interno é estável e familiar, o cérebro gera um senso de continuidade e segurança. Então, quando o estado interno é novo, é desconhecido ou é imprevisível, ele gera uma resposta de alerta. E não é porque você realmente está em perigo, né? Mas porque o seu cérebro equipara familiaridade com sobrevivência. E independente do padrão familiar ser bom ou ruim para você, né? Ele sabe que é conhecido, então ele sabe como te defender. Então isso, por exemplo, explica por que você pode saber intelectualmente que você merece mais. Então você já consegue visualizar com clareza, você tem consciência total da versão que você quer ser e ainda assim, quando a pressão aumenta, você acaba agindo nos velhos padrões. E, gente, isso é o sistema tentando retornar ao set point, à autoimagem que ele conhece. Porque o cérebro é conservador por natureza. E mudar ele, né, ou mudar a sua postura em relação ao mundo, mudar a sua realidade, exige algo muito mais preciso do que motivação. O que exige é repetição com segurança emocional. Em 1949, tem um neurocientista que eu adoro, que é o Donald Hebb. Ele propôs o que ficou conhecido como a lei de Hebb. Ou seja, neurônios que disparam juntos se conectam juntos. Eu acho que você já deve ter ouvido falar disso. Então, cada vez que você pensa de uma nova forma, que você sente de uma nova forma, você age alinhadamente com a identidade que você está construindo, mesmo que você ainda não tenha visto o resultado, você está literalmente reforçando conexões neurais e enfraquecendo os circuitos antigos. A linguagem que você usa sobre você mesma molda a fiação do seu cérebro. Então, quando você pensa, cara, ainda não chegou, tô fazendo alguma coisa errada, cara, não é possível, será que eu não sou capaz? Cara, todo mundo consegue, eu não consigo, cara, pra mim é mais difícil mesmo. O
O que seu cérebro começa a fazer? Ele começa a associar a sua identidade com incapacidade. Quando você pensa, isso ainda não chegou, mas o processo está em andamento. O universo, cadê? Me surpreende positivamente. O cérebro ativa o córtex pré-frontal, que é a região responsável por aprendizado, regulação emocional e continua construindo o novo, que é aquilo que você quer. Essa arquitetura, gente, ela leva tempo para ser solidificada porque o processo tem uma fase invisível, que é a fase onde literalmente tudo está acontecendo para trazer na sua vida, né? Onde tudo está acontecendo ali internamente, antes de aparecer no mundo externo. Então, existe uma proteína chamada BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é essencial para a neuroplasticidade. Ou seja, para a capacidade do cérebro de literalmente criar novas conexões. Gente, tem noção que essa belezura que tá aqui, ó, dentro do nosso crânio aqui, essa belezura tá criando novos padrões de funcionamento por causa da neuroplasticidade. Então, estudos mostram que a produção dessa BDNF, ela aumenta com exercício físico, sono de qualidade e especialmente com a regulação do sistema nervoso. Ou seja, gente, se movimentar é o fertilizante biológico da mudança. E quando você vive em estado crônico de frustração não gerenciada, num looping, sabe, de comparação, de urgência, de, cara, por que isso ainda não chegou? Eu tô fazendo tudo certo. A produção de BDNF cai. O cortisol sobe, que é o estresse, e o cérebro literalmente fica menos capaz de criar os novos circuitos que sustentam a nova identidade. Então, a frustração não gerenciada não é só emocionalmente ruim, percebe? Ela é literalmente, gente, biologicamente contrária ao que você quer construir. E eu também quero trazer um dado que me impactou muito nessas pesquisas que eu li para trazer para vocês aqui. Quando eu aprendi, mudou muita coisa para mim e eu quis colocar aqui nesse episódio. O seu próprio cérebro tem neurônios que disparam mais quando a recompensa não chega. A gente vai usar tudo isso aqui ao nosso favor. Existe uma coisa muito interessante acontecendo no seu cérebro que eu não vejo quase ninguém falando sobre isso. E quando você entende, muita coisa começa a fazer sentido. A gente foi ensinada a vida toda, né? Não a vida toda, porque os estudos de neurociência ficaram mais famosos agora, né? Então a gente foi ensinado que acreditar que a dopamina, que é o neurotransmissor da motivação, só aparece quando algo dá certo, quando a recompensa chega, quando o resultado daquilo que a gente quer finalmente acontece. Mas não é bem assim. Existe um outro mecanismo que entra em ação justamente quando o resultado ainda não veio. E é isso que a gente vai usar ao nosso favor. Quando você tá tentando, esperando, fazendo a sua parte, entendeu? E aparentemente nada mudou ainda, tá acontecendo lá no fundo do seu cérebro coisas diferentes. Então, nesse momento, um outro tipo de resposta dopaminérgica é ativado. É mais lenta, é mais sutil, mas ela tem uma função muito específica: te manter em movimento, mesmo sem a recompensa imediata. Vou colocar assim, é como se o nosso cérebro tivesse um sistema interno projetado para sustentar você no caminho. Dizendo, cara, continua. Sabe quando você começa a dieta? Aí, cara, uma semana de dieta tu tá sofrendo, entendeu? Que tá de dieta, nada mudou ainda pra você, mas lá no fundo tem lá, cara, continua. É aí que vem a virada de chave. A frustração que você sente nesse processo de, por exemplo, ainda não ter emagrecido, não é um erro, faz parte do mecanismo do seu cérebro.
Então o problema não é se sentir frustrada nesse meio do caminho. O problema é quando essa frustração ativa o seu sistema de ameaça, te deixando em estado de alerta, em ansiedade, te deixando em dúvida. Ah, será que isso mesmo funciona? Será que essas coisas funcionam? Onde o cérebro interpreta que algo está errado. Então, nesse estado, ao invés de te impulsionar, ele te paralisa. Ao invés de te manter em movimento, sabe? Ele te puxa de volta pro que já é conhecido. Ai, cara, isso é um maior papo furado, sabe? Ele quer te deixar ali no previsível, no confortável, mesmo que não seja o que você quer. Então, quando você entende isso, você para de interpretar a frustração como um sinal de fracasso e de dúvida e começa a enxergar como um sinal do processo. A diferença não tá no que você sente exatamente, mas em como você regula o seu estado interno enquanto você está sentindo aquilo. Então, se você entra em estado de alerta, você acaba travada. Se você regula o corpo e mantém a sensação sob controle, você continua. E continuar é exatamente o que esse sistema foi feito para fazer. Ou seja, você não foi desenhada para desistir no meio do caminho. Você foi literalmente e biologicamente preparada para sustentar o caminho, mesmo quando ainda não existem evidências externas te mostrando que você está no caminho certo. Então, talvez o que esteja faltando não seja mais esforço, mas sim só entender o que você está sentindo. Não é sinal de que não está funcionando, e sim um sinal de que você ainda está no meio do processo. E é exatamente aí que a transformação se consolida. Então, como eu processo a frustração sem deixar que ela ative o meu modo de ameaça e me faça retroceder, e cara, como eu falei pra vocês, a resposta tá no corpo e não na mente, né? Por quê? Parece até contraintuitivo, né? Pra maioria das pessoas, mas eu acho que a gente precisa falar às vezes o óbvio também. Quando você tá naquele estado de urgência, de cara, tá demorando demais, já tô fazendo tudo, de comparação, de dúvida, o seu sistema nervoso entra no que a ciência chama de ativação simpática. É o modo de luta, entendeu? É o modo de fuga. Então, é literalmente o que os nossos ancestrais usavam quando eles encontravam um predador na floresta, tá? Só para contextualizar, é exatamente a mesma sensação do seu cérebro. Então, o problema é que o seu cérebro, ele não distingue muito bem entre um leão na floresta e uma meta que ainda não chegou, um sonho que ainda não se manifestou. Os dois ativam a mesma resposta de emergência. E nesse estado de emergência, o cérebro faz exatamente o que ele foi programado para fazer. Ele busca o que é familiar, o que já foi testado, o que é conhecido. Porque ele tá achando que aquilo é um perigo real, então ele te coloca lá no que é familiar, porque ele sabe que vai salvar a sua vida. Só que você precisa se relembrar o tempo todo que você não está em perigo. Você está literalmente em crescimento. E o seu sistema nervoso ainda não aprendeu a diferença. E você está ensinando com esse processo todo, sabe? Por isso, cara, pensa positivo, sabe? Faz afirmação, medita, coloca uma música e vai dançar, sabe? Toma um banho devagar, sabe? Porque o problema não é cognitivo, ele é fisiológico. Você não consegue convencer um sistema nervoso em modo de alerta só com argumentos racionais, sabe? Você precisa primeiro mudar o estado do seu corpo para que assim a sua mente consiga
acessar o que você já sabe, que literalmente você tá no caminho. É só, lembra do Nemo? Continue a nadar, continue a nadar. É isso, é literalmente isso, continue a nadar, sabe? Então, é isso, eu acho que é continue a nadar, literalmente, sabe? A gente passa, já falei várias vezes aqui do nosso ciclo de menstruação, de sobe e desce, aquela loucura mesmo hormonal dentro da gente, sabe? Mas você já sabe como voltar pra lá. Essas ferramentas todas que a gente aprende aqui, todos os podcasts, enfim, os vídeos, para quem é do clubinho, para quem, enfim, tem qualquer acesso assim comigo, já entendeu que essas ferramentas são feitas para a gente usar no momento de tensão, de frustração, de chateação. Porque quando tá tudo bem, é fácil, a gente tá regulada, tá feliz, entendeu? Não tem ameaça nenhuma. Então a gente usa essas ferramentas ao nosso favor para que, mesmo quando a maré esteja baixa, a gente não entre num looping mental de que nada funciona, a vida é uma droga, tudo é difícil para mim. Não, tudo isso que a gente aprende aqui, cara, respiração, meditação, um banho, uma caminhada, uma conversa com uma amiga, sabe? Um café, nem que seja sozinha mesmo, um livro, sabe? Alguma coisa que você diminua a estimulação constante, sabe? Tudo isso permite que o ciclo de estresse seja descarregado pelo movimento do corpo, sabe? E aí você para de acumular tensão e de duvidar, entende? O sistema nervoso humano, ele foi desenhado para processar o estresse através do movimento. Essa é a verdade. É assim que os animais na natureza funcionam, por exemplo. Então, eles literalmente sacodem o corpo. Já viu o cachorro se sacudindo todo? Quando, por exemplo, eles levam um susto para liberar a adrenalina, sabe? E a gente simplesmente parou de fazer isso. E aí a gente fica carregando uma ativação, né? Um trigger que a gente fala em inglês, né? Um engatilhamento de alguma coisa. A gente carrega essa tensão por dias, por semanas. Então, escreve o que você tá sentindo, sabe? É uma ferramenta maravilhosa também. Tem vários estudos que mostram que nomear uma emoção em palavras diminui a ativação da amígdala e aumenta a atividade do córtex pré-frontal, né? Que já falei aqui, já falei em outros episódios e já falei aqui, vou repetir, que é a região onde fica a nossa capacidade de raciocinar, de planejar, de sustentar essa nova identidade, tá? A gente, às vezes, não escreve para resolver um problema. A gente escreve para tirar a emoção do estado de ativação bruta e colocar ela em linguagem, sabe? Porque isso te ajuda a mudar o que o cérebro faz com essa sensação, sabe? Então, usa o seu corpo ao seu favor para ajudar o seu cérebro, para ajudar a sua mente. Então, se você tá nesse momento de eu já mudei, eu já consegui e parece que a vida ainda não tá se desenrolando, não entra nesse looping de nada dá certo para mim. Será que isso funciona mesmo? Eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. Regula suas emoções, regula o seu sistema nervoso, sabe? Regula, respira. Vai me ouvir, repete um podcast aqui que você gostou, sabe? Manda mensagem para aquela amiga maravilhosa, sabe? Que te entende, que te coloca lá em cima, que te abraça, sabe? Vai fazer um jantar legal para você, vai num restaurante legal, sabe? Não se deixa se levar por essa frustração e pela dúvida de ainda não ter chegado ou integrado na sua realidade aquilo que você tanto sonha e deseja. Eu espero que esse podcast de hoje, esse episódio de hoje, tenha te ajudado, que você consiga alcançar todos os seus sonhos. Se você ficou com alguma dúvida, já deixa aqui a sua
pergunta, porque eu vou adorar te responder. Se você gostou, também deixa aqui. Eu adoro quando vocês me postam nos stories de vocês. Eu amo saber que eu tô ali na rotina de vocês de alguma forma, ajudando você a se sentir feliz, a virar uma chave, porque são essas viradas de chave que a gente vai abrindo janelas e possibilidades para consolidar nessa nova identidade, mesmo nos dias comuns, sabe? A gente escolhe aqui juntas pensar, sentir e agir como a versão da gente que, mesmo às vezes sem uma validação externa, continua lá porque, cara, olha a vida. Sabe aquele áudio do Instagram? A vida é uma maravilha, sabe a vida? A vida é uma maravilha. Então é isso, sabe? Continue a nadar, porque você literalmente está instalando uma fiação neural da pessoa que você está se tornando. Cada vez que você entra em colapso de urgência e usa a ausência de resultado como prova de que tudo que você está fazendo talvez esteja errado, você está interrompendo a instalação e você está mandando para o cérebro de volta, ou está mandando para o seu cérebro de volta o circuito antigo. Então, a mudança real, ela não vai ser conquistada com mais força de vontade, fazer mais coisa. Não, ela é conquistada com consistência num estado regulado. Então, seu único trabalho agora, o único que realmente importa nessa fase é aprender a manter o seu corpo fora do modo de ameaça o suficiente para que o cérebro consiga sustentar quem você já decidiu ser. E eu quero que você se lembre que você não tá atrasada, você não tá fazendo nada de errado. O processo tá acontecendo exatamente onde precisa acontecer. Dentro, antes de aparecer fora. Então, sua única responsabilidade é não se deixar voltar para aquele estado antigo. É seguir sonhando, acreditando, se fortalecendo e sem medo de sonhar os seus sonhos. Um dia você vai acordar e você vai ver que você já tá vivendo muitas dessas orações e dessas visualizações que você fica aí passando na sua cabeça. Um beijo e, gente, hoje é o penúltimo episódio da temporada, hein? A gente tá quase acabando a temporada 5 e eu tô muito animada porque tá vindo por aí. Um beijo e vejo vocês no próximo episódio.